A luz do sol matinal brilhante filtrava-se pelas folhas, dourando um canto inteiro do céu azul celeste. Abaixo, um muro alto de tijolos estendia-se imponente, parecendo uma fronteira invisível. Ao longo da base do muro, na sombra fresca, Chirone caminhava pensativo. Seu cabelo louro claro tinha algumas folhas secas, os olhos refletiam melancolia. Nas mãos, segurava um rolo de papel, seus passos roçagantes na grama quebravam o silêncio da manhã. Sob a árvore, um grupo de pessoas estava reunido, ouvindo atentamente um ancião a palestrar. Chirone avançou lentamente na direção deles, o olhar fixo na cena acolhedora e instrutiva à sua frente. Aos pés de uma árvore antiga, o diretor Alpias Milt mantinha uma postura imponente e serena. Reunidos ao seu redor estavam os estudantes de elite, vestindo os luxuosos uniformes da academia. Um aluno de olhos afiados notou o recém-chegado e apressou-se a informar o diretor, em um tom de voz cheio de desprezo. "Senhor diretor, ele não é um nobre, acho que ele é um plebeu." Um aluno de cabelos escuros gritou asperamente: "Ei, você não tem permissão para entrar aqui." Outras vozes de repúdio seguiram, culminando em um grito furioso: "Vá embora!" Todas aquelas palavras cruéis de repúdio foram como facas cravadas em Chirone. O garoto permaneceu imóvel, com seus grandes olhos azuis arregalados e marejados. Seu rosto sujo e suas roupas simples estavam completamente deslocados entre os luxuosos uniformes. Algumas folhas secas ainda estavam presas em seus cabelos loiros e emaranhados, um testemunho de sua árdua jornada pela floresta. Ele apenas ficou ali, em silêncio, sentindo a humilhação e a confusão inundarem seu peito. Alpes abriu um sorriso gentil, as rugas ao redor de seus olhos âmbar brilhavam com calor. Sua voz, grave e suave: Não há problema, venha cá. O que este velho disse que te interessou tanto?" Diante do diretor, Chirone ergueu os olhos. Seus azuis marinhos brilhavam com intenso desejo. Algumas folhas secas ainda estavam em seus cabelos loiros e emaranhados. Após breve hesitação, o menino falou, voz baixa mas resoluta: "Eu quero ver magia." Alpes sorriu levemente, parecendo um pouco surpreso. Por acaso você nunca viu magia?" "Sim, senhor," Chirone respondeu honestamente. "Eu li sobre isso em livros, mas nunca vi com meus próprios olhos." A confissão do menino pareceu evocar uma memória desagradável. A cena mudou abruptamente. Chirone estava sozinho, desajeitado no vasto gramado, mãos entrelaçadas em ansiedade. No meio da multidão, uma voz maliciosa ecoou, rompendo o silêncio: "Mentira! O que um plebeu saberia sobre ler livros?" No meio do relvado verdejante, Chirone curvou-se solenemente, a voz do menino soando com urgência e entusiasmo. "Qualquer coisa serve, por favor, mestre, mostre-me!" Sentado à sombra de uma árvore antiga, entre os alunos que o cercavam, o diretor Alpia soltou uma gargalhada alegre. Seu sorriso bondoso fazia sua barba prateada vibrar. "Não há nada de difícil. Vou mostrar-lhes um feitiço que pode criar vento." Assim que terminou de falar, uma brisa fresca veio de repente, acariciando a pele. As crianças ao redor gritaram de prazer, maravilhadas. "Olha, é o vento, o vento!" Mas ninguém estava mais impressionado do que Chirone. O menino lentamente se levantou, seus olhos azulados, sentindo com admiração a brisa brincando em seus cabelos loiros, deixando algumas folhas verdes presas. Seus punhos se cerraram, o coração inundado por uma emoção intensa e indescritível. Vento? De repente, um vento estranho surgiu, desgrenhando os cabelos loiros do menino. Ele se perguntou, perplexo, por que há um vento assim? A surpresa rapidamente se transformou em pânico, quando o vento se intensificou de forma irracional. Ele apenas conseguiu soltar um "hã?" confuso, antes que o chão sob seus pés tremesse. Um gigantesco pilar de luz azul com um poder terrível irrompeu subitamente do chão, arremessando tudo para o céu. Chirone sentiu seu corpo leve, perdendo toda a gravidade e sendo lançado diretamente no ar. Ao redor dele, os outros aprendizes também compartilhavam o mesmo destino, caindo caoticamente, gritos de horror ecoando por toda parte. Arrastado pelo turbilhão mágico violento, Chirone só conseguiu gritar em desespero: "Ah!"
O mundo sob seus pés virou de cabeça para baixo num instante. A paisagem da cidade e as manchas verdes de árvores diminuíam vertiginosamente. O vento uivava em seus ouvidos, mas em vez de medo, uma sensação de euforia extrema irrompeu em seu peito. Os outros alunos gritaram com entusiasmo: "Uau! Haha, que divertido!" Ele e os outros alunos dispararam para cima, parecendo pequenos pontos negros no vasto céu azul, deslizando por entre as nuvens brancas e fofas como algodão. Ao atingir o pico da trajetória, um breve momento de ausência de peso envolveu a todos. Imediatamente depois, a força da gravidade os puxou diretamente para o solo. Chirone e seus colegas mergulharam de cabeça, seus corpos se organizando inconscientemente em um estranho círculo no ar, disparando em direção ao distante solo abaixo. Uma sensação de desorientação e vazio tomou conta de Chirone ao perceber que seu corpo despencava em velocidade assustadora. O vento sibilava ferozmente em seus ouvidos e seu cabelo dourado voava desgrenhado. Oh, hã? O espanto inicial foi rapidamente substituído por um horror extremo. Os olhos de Chirone se arregalaram, um grito estridente escapou de seu peito enquanto ele debatia os braços em vão, tentando se agarrar ao nada. Ele estava em queda livre em direção ao chão. Por que estou caindo assim? Pensamentos de pânico cruzaram a mente de Chirone. Suor frio escorreu pela sua testa e o medo extremo da morte iminente sufocou cada uma de suas respirações. Imediatamente depois, gargalhadas prazerosas começaram a explodir como fogos de artifício. Bahahaha! Hahaha! No meio do gramado verdejante da academia, sob o olhar da multidão de alunos, Chirone flutuava a cerca de 1 metro do chão. O garoto gênio estava encolhido, as mãos cobrindo o rosto em extrema vergonha, seu corpo tremendo sem parar. Ao redor, seus colegas não escondiam o divertimento, rindo histericamente diante daquela cena única. De uma posição de onde podia observar tudo, o diretor calmo as perguntou com um ar calmo: "Como está?" Com um sorriso gentil e olhos cintilando de orgulho, o diretor Alpias declarou: "Isso é magia." Os 2 estudantes ao seu lado também sorriram radiantes, completamente cativados pelo que acabavam de testemunhar. Os olhos azuis marinho do garoto se arregalaram, cheios de espanto extremo. Um mundo inteiramente novo acabava de se abrir diante dele, um mundo do impossível. Ele sussurrou, a voz perdida em admiração e confusão: "Magia? O que é isso?" A pergunta do passado parecia ainda ecoar. Notando a expressão pensativa de Chirone, Alpias acariciou levemente sua barba prateada. Ele respondeu pensativamente: deixe-me ver. Magia, se eu tivesse que dar um exemplo." Diante do sorriso enigmático do diretor Alpias Milt, Chirone não conseguiu mais se conter. As lágrimas começaram a rolar, sua voz embargada em desespero e angústia. "Não importa se eu não entendo, por favor, me diga a verdade." De um arbusto próximo, um grupo de alunos testemunhava a cena inacreditável. Eles cochichavam entre si, vozes cheias de espanto e medo. "Você ouviu? Ele se atreveu a ser tão insolente com o diretor. Nem mesmo os professores se atrevem a falar com ele assim." O apelo de Chirone parecia ter desfeito a serenidade no rosto de Alpias. Seu sorriso desapareceu completamente. Seus olhos se semicerraram, o olhar se tornando afiado e frio. Uma autoridade assustadora começou a envolver o ambiente. Chirone estava ali, o cabelo loiro levemente despenteado esvoaçando ao vento, os olhos azuis marinhos refletindo uma expressão pensativa e serena. De repente, a risada astuta de Alpias Milt ecoou, quebrando o silêncio. O sorriso dele se estreitou, cheio de segundas intenções. Bem, então eu vou explicar de uma forma um pouco mais complexa. Magia é algo que opera fora das leis comuns, ou seja, é uma atividade do espírito que visa descobrir a verdade da realidade. As palavras do diretor foram como um raio que atravessou a mente de Chirone. A calma habitual em seu rosto se desfez, substituída por um assombro extremo, olhos arregalados e suor frio que começou a escorrer. Ele gaguejou, um pensamento audacioso reluzindo em sua mente. Se isso é muito difícil, uma realidade ilógica, mas talvez precisamente por isso ela esteja ainda mais próxima da verdade? Chirone estava sozinha no centro, de costas, tornando-se o foco de todos os olhares dos aprendizes em pé e sentados ao redor. Uma risada rouca e profunda, cheia de deleite e malícia, ecoou do reitor. Isso também está escrito nos livros? Chirone, com um semblante de surpresa e fervor, respondeu prontamente, a voz cheia de convicção e entusiasmo. Não, senhor, eu apenas vi as semelhanças entre os livros. Muitas ideias de grandes mentes já foram consideradas absurdas e foram rejeitadas, mas, no final, foram aceitas como novas informações, novas verdades.
Em meio a pensamentos divagantes, um lampejo de luz surgiu na mente de Chirone. Então, talvez a verdadeira verdade esteja escondida na irracionalidade. Parado em meio à multidão de alunos perplexos, o diretor Alpias assentiu levemente, sua mão acariciando a barba prateada com um sorriso de satisfação. Como pensei, ele murmurou com deleite. Talvez. Naquele instante, no pátio ensolarado e sob olhares surpresos, Chirone estava sozinho, sua pequena figura exalando uma determinação incomum. Ele ergueu a cabeça, sua voz ecoando alto, quebrando o silêncio. O que devo fazer para aprender magia? Um sorriso astuto e cheio de entusiasmo floresceu imediatamente no rosto do diretor Alpias. Em sua mente, um pensamento claro ressoou. Impossível de esconder, uma criança excepcional. Os olhos de Chirone não vacilaram, enquanto ele continuava a falar com firmeza, sua voz cheia de determinação férrea, mesmo que seja muito difícil. Todos os pensamentos do diretor Alpias estavam focados em Chirone. Ele sabia que o aluno estava se esforçando para encontrar informações precisas para sua própria pesquisa. O olhar do diretor parecia atravessar o espaço, pousando na figura do adolescente. No meio do céu azul, algumas folhas roçaram suavemente o cabelo loiro e desgrenhado de Chirone. Ele estava ali, os olhos azuis celestes brilhando com determinação, inabalável. O garoto realmente acredita que pode fazer isso? Alpias se perguntou, um lampejo de dúvida atravessando sua mente. Mas então, uma verdade nua e crua veio à tona, sobrepondo-se aos seus outros pensamentos. Infelizmente, ele pensou, com um tom de pesar, o garoto é apenas um plebeu. O rosto envelhecido de Alpias curvou-se em um sorriso discreto, seus olhos revelando uma profundidade insondável. Ele virou-se para a pessoa à sua frente e disse com voz decidida: em vez de longas explicações, é melhor que eu lhe mostre. Xuamin, entre na região dos espíritos. De pé no centro, Xuamin, a menina de cabelos roxos trançados e arrumados, com as mãos cruzadas de forma séria, mas com o rosto a brilhar de excitação, respondeu ao diretor com uma voz clara e decidida: sim, senhor diretor. No meio da multidão, Chirone não pôde deixar de ficar surpreso ao ouvir aquelas palavras. A região espiritual? Ele pensou consigo mesmo, os olhos azuis bem abertos e cheios de curiosidade. Parecia ser um conceito completamente novo para ele. Imediatamente, uma aura azul mística envolveu Xuamin. O mundo à sua volta parecia transformar-se e os seus olhos brilharam com uma luz mágica pura. A menina sorriu e a sua voz ecoou como se viesse de outra dimensão. Eu já entrei na região espiritual. Sentado encostado à árvore, o diretor Alpias exibiu um sorriso bondoso e misterioso, a sua longa barba branca balançando suavemente. Ele uniu as mãos, escondendo algo dentro. Muito bem, disse ele com uma voz grave e encorajadora. Então, podes adivinhar quantas moedas estou a segurar aqui? Xuamin falou suavemente, a voz baixa mas cheia de convicção. As 6 pedras. Exato, Alpias confirmou. A confirmação dele deixou Chirone atordoado, os olhos arregalados de espanto. Ele fixou o olhar na palma estendida do diretor, cheia de pequenas pedras brilhantes, incapaz de crer no que acabara de ouvir. Como pode ser? Ele pensou consigo, enquanto os outros alunos também murmuravam. Percebendo a confusão de Chirone, Alpias explicou calmamente, sua voz soando clara. Quando um mago se concentra, sua mente torna-se aguçada o suficiente para sentir tudo ao redor. Magos excepcionais, dizem, podem contar as folhas de uma árvore à distância. Ele moveu a mão sutilmente, retirando algumas pedras. Este é o estado mental extremamente aguçado, o domínio espiritual. Assim que ele terminou de falar, Xuamin, ainda de olhos fechados e com uma gota de suor escorrendo pela têmpora devido à alta concentração, falou novamente. Agora restam 3 pedras. No meio do espaço silencioso, a voz grave e poderosa do diretor Alpias ecoou, carregando um peso indescritível. Seus olhos profundos, repletos da sabedoria dos anos, explicavam um reino supremo da magia. Um mago, ao entrar na zona, perceberá o mundo exterior com uma capacidade sobrenatural e, finalmente, poderá dominar a realidade. Naquele instante, a imagem de Chirone surgiu em sua mente. O experiente diretor continuou a explicar, seus olhos parecendo ver a alma do aluno. Não foi que a menina contou as moedas, é a capacidade de sentir a situação inteira diante de si no mesmo instante. A explicação foi como um raio atingindo a mente de Chirone. Talvez um pensamento surgiu de repente em sua cabeça. Ao ver os rostos dos alunos, Alpias sorriu gentilmente, dissipando a tensão no ar. Ele disse com uma voz calorosa e encorajadora: qualquer um pode fazer isso. Tentem praticar em um lugar tranquilo. Primeiro, vocês precisam sentir a si mesmos.
Em meio à multidão de alunos silenciosos, a voz do diretor Alpias Milt soou, solene e cheia de insinuações. Então terás de te apagar a ti mesmo. Ele explicou ainda, embora todos possam fazê-lo, nem todos são capazes. Ao fazê-lo, um mundo completamente novo, diferente do que conheces, se abrirá diante de ti. Entendes o que estou a dizer? Por um instante, Chirone parou, seus olhos azuis brilhando com uma percepção súbita. Seu rosto expressou determinação ao exclamar, a voz ressoando com certeza. Se eu não posso sentir a mim mesmo, então apagar-me é impossível. Um sorriso de prazer surgiu nos lábios de Alpias. Ele soltou uma risada baixa, pensando, ele não para de me surpreender. Então, com os olhos cintilando de expectativa, ele se inclinou para a frente, lançando o desafio final. Vais tentar? Aqui mesmo. O diretor Alpias disse a si mesmo uma verdade cruel. Afinal, se o menino não conseguir entrar na região espiritual, ele nunca aprenderá magia. Apesar daquela pressão invisível, Chirone permaneceu imóvel no espaço silencioso, com os olhos fechados. Algumas folhas verdes frescas deslizaram suavemente, levadas por uma brisa leve, girando em torno da sua figura altamente concentrada. O mundo exterior desvaneceu-se, dando lugar ao espaço profundo dentro da consciência. Na escuridão infinita, uma imagem indistinta do próprio Chirone surgiu em luz azul, firmemente de pé sobre anéis de energia que se espalhavam. Ele disse a si mesmo, iniciando a jornada de autodescoberta. Sinta a si mesmo. Mas, o que é si mesmo? É o cérebro? Não, isso é apenas um órgão. Seus pensamentos viraram para outra direção, mais profunda, enquanto ele começava a redefinir o conceito de existência. Isso era a totalidade de todos os sentidos e da realidade que ele podia perceber. No espaço mental infinito, a consciência de Chirone flutuava entre esferas de luz brilhantes e órbitas cintilantes. No centro deste universo interior havia um cérebro luminoso, símbolo dos limites do pensamento lógico. Ele percebeu, não é possível transcender o conceito de cérebro. Uma epifania brilhou em sua mente, mudando completamente sua abordagem. Ele pensou, não é defini-lo, é senti-lo. Uma mão etérea, formada por linhas de luz azul, estendeu-se lentamente, tocando suavemente um dos arcos de energia circundantes. Chirone iniciou o processo de purificação de seu eu. A mão de luz agarrou o arco e um fluxo de pensamento decisivo fluiu, lenta e gradualmente apagar o que sinto ser eu. À medida que os conceitos de si mesmo se desvaneciam, a mão de luz irrompeu numa fonte de luz ofuscante e Chirone chegou à sua conclusão final. Não é que minha existência se torne mais sensível, ele contemplou quando a energia atingiu seu pico, mas que apenas a mente puramente sensível permanecerá. O espaço estava imerso em uma escuridão densa e sufocante, então subitamente foi rasgado por um guincho estridente. Do epicentro do halo, a energia rapidamente se condensou, moldando um punho sólido e de contornos nítidos, inteiramente feito de magia pura. No espaço tranquilo sobre a copa da árvore antiga, entre os alunos, o diretor Alpias recostou-se no tronco rugoso, seus olhos gentis observando cada criança. Quando o silêncio sereno foi quebrado por sussurros suaves, ele falou baixinho, sua voz profunda ecoando. Como está? O que vocês sentiram? Um sorriso cheio de significado surgiu no rosto do velho diretor. Seus olhos brilhavam com curiosidade e expectativa, enquanto esperava as respostas dos futuros magos. Chirone olhou para cima, os olhos azuis arregalados de espanto, o suor começando a brotar em sua testa, enquanto cada som distinto do mundo ao redor, o assobio do vento entre as folhas, o zumbido dos insetos, as vozes e risadas distantes, simultaneamente atingia seus ouvidos. O som! Chirone exclamou em sua mente, sentindo claramente, eu ouvi tudo! Ao longe, em uma grama verdejante, o diretor Alpias e os outros aprendizes descansavam à sombra de uma árvore antiga. Ao ouvirem as palavras de Chirone, alguns aprendizes não puderam conter o riso, e as zombarias ressoaram. Claro que você ouviu. Quem não ouviria parado no mesmo lugar? O diretor Alpias, que estava encostado no tronco da árvore, apenas respondeu calmamente. É mesmo. Seus olhos revelaram uma decepção velada. Então o garoto ainda não conseguiu, exatamente como eu previa. Ele começou a aula com uma voz calorosa. As coisas que acontecem dentro da região espiritual pertencem a uma dimensão diferente. É chamado de sentido recíproco. É quando você pode cheirar sons, provar luz e sentir a forma das coisas na sua pele. As palavras dele terminaram, a realidade retornou. A mão calorosa de Alpias acariciou suavemente a cabeça de Chirone, um gesto encorajador. Você fez muito bem, ele sorriu satisfeito. Se você continuar praticando no futuro, você será capaz de ouvir ainda mais sons.
O diretor Alpias quebrou o silêncio da floresta rala com sua voz. Muito bem, a aula especial de hoje termina aqui. Vamos voltar para a escola. Imediatamente os alunos que o rodeavam gritaram de excitação. Shuamen respondeu alegremente, sim, diretor. O grupo seguiu o diretor de volta à grandiosa academia ao longe, mas Chirone permaneceu em silêncio e sozinho, sua pequena figura um tanto solitária no tapete de grama verde. Ele virou a cabeça para observar suas figuras se distanciando, seus olhos azuis cheios de uma emoção indescritível. Em sua mente, a imagem de Chirone contrastava completamente com as das crianças nobres que o cercavam. Alpias acariciou a barba prateada, imerso em pensamentos. Se aquela criança tivesse nascido em uma família nobre e fosse treinada desde cedo, ela poderia ter alcançado conquistas semelhantes às dessas crianças? Ah, bem, ele suspirou baixinho, aceitando a realidade. Há muitas crianças talentosas neste mundo. Depois, Chirone saltou agilmente por cima do muro alto de tijolos. Assim que os pés tocaram o chão, ele cambaleou e perdeu o equilíbrio, com todo o corpo inclinado para frente, num esforço desesperado para se manter de pé. Suor frio escorria, ensopando seus cabelos loiros claros, seus olhos azul profundo arregalados de espanto. Chirone sussurrou, a voz inicialmente trêmula, interrompida, mas depois explodindo em extremo alívio. Realmente funcionou.